Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a esse novo episódio do Pratica On, que sempre ao lado aqui do Daniel e do Marcos. Salve, gente. Olá, pessoal. Olha, hoje... Ô Marcos, onde nós vamos hoje, amigo? Hoje Tamo a gente enjoado, brilhou, hein? a gente brilhou, hein? Cara, gente foi longe. Convidado internacional. E eu vou falar uma coisa, melhor amigo de CR7. É Cristiano mesmo? Ronaldo. Pode falar com ele. Ei, Não rapaz. brinca. Tô te falando. Bom, então Ó, vai ter- brother, parceiro. Vai ter que ter autógrafo, então. Eu quero. Beleza. Bom, a gente tem o prazer hoje de receber um grande amigo além mar, né? Nós vamos a Portugal hoje. Vamos falar com o Dr. Marcos Pantaroto. Ele é médico oncologista com especialização em tumores torácicos. Ele é titular do grupo de tumores torácicos da Fundação Chapelimau, em Lisboa, e desenvolvedor do site de ensaios clínicos auroratrials.org. Depois você me corrige aí, viu, Marcos? E, Marcos, seja bem-vindo ao Pratica Onco, amigo. É um prazer ter você aqui. Prazer, meu amigo. E fala aí da sua história com Cristiano Ronaldo. Fico feliz por encontrá-los novamente, encontrar o Dr. Max Camandaroba, que é quem eu conheci há alguns anos aqui em Portugal, esse tempo todo, e os bons conselhos oncológicos, como é óbvio. Em relação ao CR7, Max, eu não sei, eu sinceramente, para um camarote no Mundial, vamos lá ver se rola esse convite do CR7. Aí sim, hein? Vou torcer por ele, hein? Aí Boa. sim, hein? Então tá bom. Ô, Marcos, então hoje nós vamos discutir um caso clínico de câncer de pulmão, certo? Vamos lá? Vamos lá, então. Olha, o caso que eu selecionei para apresentar para vocês é de um homem de 63 anos de idade, residente em Lisboa, com antecedente de hipertensão arterial, dislipidemia e com uma doença pulmonar obstrutiva crônica tabágica, medicado para tudo isso, não é? E que, em dezembro de 2023, passa a se queixar de astenia e fadiga. Na altura, no final do mês, passa a ter um quadro, ou apresenta um quadro de sudorese profusa e mal-estar, e vai a um serviço de urgência. Nesse serviço de urgência, ele faz um raio-x de tórax, onde verificam que ele tem um derrame pleural à esquerda, e um padrão sugestivo nos campos pulmonares de uma micronodularidade bilateral, como se fosse uma tuberculose miliar. E com base nisso, esse estudante foi internado para estudo. Nesse estudo, fazem um ataque de tórax, e nesse ataque de tórax vem que ele tem uma atelectasia completa do lobo superior esquerdo, tem micronódulos bilaterais, o maior deles até no lobo médio, com 15 milímetros, gânglios no mediastino, com 11 milímetros no seu menor eixo, e metástases ósseas nos segmentos ósseos visualizados no tórax, né, arcos costais. E com isso, o doente faz uma drenagem torácica, faz biópsia pleural e faz uma broncofibroscopia. E nessa biópsia que obtém na broncofibroscopia, aparece um adenocarcinoma do pulmão, CK7 TTF1 positivo, com um PDL1 de 1 a 5%. E mais metástases ósseas, vertebrais, enfim, outras lesões ósseas. Bom, e nessa altura, então, ele tem alta, esperando uma consulta de oncologia, e vem pedir uma segunda opinião na nossa fundação. Nessa altura, o diagnóstico, então, era de um adenocarcinoma do pulmão, um T4, N+, não é? Provavelmente um N2 ou até N3, mas com um M1C, já que muito provavelmente, radiologicamente, esse doente tinha metástases ósseas, suprarrenais, pleurais e pulmonares. E esse é o caso clínico, e a partir daqui eu não sei se vocês querem que eu diga... Ô, Marcos, então, qual foi o estudo que você usou para tratar esse paciente, amigo? Bom, nessa altura eu ainda não tinha as mutações. O que a gente tinha, na verdade, era um estudo em curso que oferecia um estudo molecular alargado. Era o STAR 121, com o Domvanalimab e o Zimberelimab, que o doente fez o pré-screening, e o pré-screening mostrou que ele tinha uma mutação no exon 20 do EGFR. Bom, com isso ele não era candidato ao STAR 121, mas era um doente que poderia fazer um tratamento com o protocolo Papillon, o estudo que havia sido publicado 3 ou 4 meses antes no New England, o estudo do amivantamab mais quimioterapia
versus quimioterapia apenas, em primeira linha para os doentes com adenocarcinoma do pulmão metastático com mutação no exon 20 do EGFR. E foi isso que nós fizemos. Maravilha. O Marcos, você consegue falar um pouquinho para a gente, resumindo os resultados do estudo, amigo, por favor? Consigo, claro. Então, como eu estava dizendo, o Papillon era um estudo de fase 3, randomizado, não é? Randomizou 1 para 1, 308 doentes. Esses doentes ficaram no braço de estudo com amivantamab, que é um anticorpo biespecífico anti-EGFR-MET, mais quimioterapia com carboplatina e pemetrexedo, 4 ciclos a cada 3 semanas, versus quimioterapia com dupleto de platina pemetrexedo. O objetivo primário desse estudo era progression-free survival, e esse objetivo primário foi atingido. Esse objetivo primário foi atingido com um hazard ratio de 0,39, mais ou menos, com um P significativo, com uma mediana da PFS de 11,4 meses para o braço de estudo, com a amivantamab, em comparação com 6,7 meses para o braço da quimioterapia. Portanto, uma vantagem bastante significativa e que deu a aprovação desse estudo no FDA e na EMA. Ô Marco, Excelente. Vamos lá, Marcos. e seu paciente, você conseguiu fazer quantos ciclos? Como é que foi aí a sua percepção de tratamento? Marcos, então, esse é um caso muito interessante, porque esse doente começou o tratamento em março de 2024 e ele ainda está fazendo. Caramba. Uau. Esse doente, quando chegou a tratamento, ele vinha com um ECOG 2, estava dependente de oxigênio domiciliário, fazia oxigênio transportável, estava com um setting de 3, emagrecido. Quando chegou à consulta, ele já tinha tido uma perda de peso de mais ou menos 10 quilos, portanto, ele tinha vários critérios de mau prognóstico, não é? E esse doente, na primeira avaliação de resposta, já tinha uma resposta parcial, já estava menos dependente de oxigênio, portanto, ele teve uma melhoria marcada do performance status, ganhou peso, ele ganhou 17 quilos Uau. e voltou a trabalhar. Portanto, é um caso de sucesso. Agora, a gente teve todas as toxicidades que vocês podem imaginar e ler nos estudos. Esse doente teve uma TVP, uma TEP, um tromboembolismo pulmonar. Na altura, a gente ainda não tinha os resultados do estudo COCUM, então ele teve um RAS grau 2 bastante significativo. A gente não fez profilaxia inicial com antibióticos na altura, nada disso. Portanto, a gente teve aqui alguns percalços. Mas depois disso tudo resolvido, e das paroníquias, e do RAS, e do TEP, e tudo ajustado, ele ficou muito bem e bem adaptado ao tratamento. Marcos, você tinha uma pergunta em relação ao prognóstico, né? Sim, sim. Ô Marcos, fala um pouco pra gente sobre o prognóstico. É uma mutação rara, essa mutação do exon 20, o que a gente conhece na literatura? É para se preocupar, não é tanto? A mutação do exon 20 da EGFR normalmente é uma mutação de resistência, não é? Porque ela está numa posição da molécula em que ela faz uma bolsa, uma espécie de bolsa. E isso faz com que as moléculas que nós temos disponíveis atualmente não consigam se ligar à região da molécula do SGFR e não consigam inibir, então, a função catalítica desta GTPase, né? E, portanto, mantém-se a atividade proliferativa anômala desta proteína. Isso garante um mau prognóstico para os doentes. Então, se nós vimos nas séries anteriores, a mediana da sobrevivência para esses doentes com mutação do exon 20 variava entre 16 e 24 meses. Portanto, uma doença de mau prognóstico. Se a gente vir, por exemplo, a doença EGFR mutada, mutações clássicas, a gente a gente vê no estudo FLAURA com osimertinib sobrevivências de 32 meses e agora no FLAURA 2 até 47 meses, né?
mas não na GFR exon 20. E a gente não tinha nada para isso. Então, agora, com esse novo protocolo, a gente tem maiores taxas de resposta e temos essa TFS aumentada. Ainda não temos resultados de OS. O Marcos, a minha pergunta para você é, do ponto de vista prático hoje, o que a gente tem de alternativa de primeira linha, né? Para esses pacientes com essa mutação. Como é que é o seu raciocínio aí para indicar a primeira linha desses pacientes, amigo? Eu acho que nesse momento depende um pouco de onde você está, não é? Assim, a gente tem muitas expectativas e a gente está até à espera agora na ASCO desse ano, que vai ser em breve, da apresentação dos resultados do estudo Wukong 28 do sunvosertinib. A gente também tem o formonertinib, não é? Cujos resultados a gente espera. Eu acho que não vão apresentar ainda resultados para aprovação regulamentar na ASCO, mas talvez a gente tenha alguns resultados. Está todo mundo bastante ansioso com isso. Na verdade, o sunvosertinib já está aprovado pela FDA, tem uma apresentação, como é que eles chamam? Striking Approval, Breakthrough Approval, acho que é isso. O sunvosertinib vai ser um LBA, não é um Late Breaking Abstract, 8.500. Então, a gente espera que depois disso siga a aprovação na EMA. Mas a sua pergunta é quais as alternativas que a gente tem hoje para a primeira linha, não é? Isso. Se você tiver o amivantamab disponível, é o amivantamab com quimioterapia. Eu acho que essa é, nesse momento, na atualidade, a melhor estratégia disponível. Se você tiver os ensaios clínicos dessas outras drogas em primeira linha, obviamente ponderar junto com o seu doente a realização, a participação em um ensaio clínico, porque é só assim que a gente consegue obter mais dados e avançar nesse conhecimento. A quimioterapia, para quem não tem acesso ao amivantamab, continua a ser uma opção com dupleto de platina e pemetrexedo, que, aliás, foi o braço de controle do estudo Papillon. Marcos, gostei da ideia do Ângelo de ser prático ali, a gente falou bastante agora da primeira linha. E quando esse paciente progride, né, o que a gente tem de opções ali que você consideraria para o paciente progredir o seu esquema aí do Papillon? Quando esse doente progride, a gente não tem muita coisa. Eu posso te dizer o que foi apresentado no estudo de terapias subsequentes. É um estudo de follow-up do Papillon, que foi apresentado, se eu não me engano, no Europeu de Câncer do Pulmão de 2024. Então, os doentes que estavam no braço de controle de quimioterapia, eles podiam fazer crossover para o braço do amivantamab. Então, quem não conseguiu amivantamab em primeira linha, pode fazer amivantamab em segunda linha, né? Com a estratégia do estudo Crisales. Acho que é bom ter isso em mente. Quem fez o amivantamab quimioterapia em primeira linha, de acordo com os dados apresentados no Europeu de Câncer do Pulmão, 50% desses doentes 30% fizeram quimioterapia só, 20% fizeram quimioterapia mais imunoterapia, contrariando um pouquinho essa ideia essa ideia que a gente tem de que os doentes da GFR não respondem à imunoterapia, não é? Mas foi uma opção de 20% dos médicos que trataram esses doentes no estudo Papillon, o que é curioso. A gente não sabe as respostas que esses doentes tiveram com imunoterapia. Os outros doentes fizeram provavelmente parte nos estudos do sunvosertinib, do formonertinib e outras drogas que estão em desenvolvimento. Excelente. Bom, eu estou muito satisfeito aí, Cara, Marcos. sensacional. E caso? E é muito bom, né, Marcos? O caso foi fantástico, fantástico. sem dúvida. E é muito bom a gente ter essa troca. Nós estamos aqui no Brasil, né, Marcos? Então, ter essa realidade de um país europeu, né? Eu queria só que você falasse um pouquinho, Marcos, se você puder, como é a realidade aí no Chapelimau, essa parte, por exemplo, de acesso, né, às drogas, como é que é isso de diferente do que é aqui no Brasil? Olha, é bastante diferente o sistema de saúde português e o sistema de saúde brasileiro. Nós temos a EMA, não é? A Agência Europeia do Medicamento.
a EMA, a EMA faz as aprovações e depois de cada Estado membro da União Europeia tem que fazer uma avaliação de farmacoeconômica para justificar dentro do seu país a utilização paga ou comparticipada desse medicamento. Então, em Portugal, nós temos algum atraso desde a aprovação da EMA até a aprovação nacional. Apesar disso, após essas aprovações, nós podemos usar esses medicamentos no Serviço Nacional de Saúde. A pergunta foi sobre a Fundação Champalimau. A Fundação Champalimau é uma fundação, mas, apesar de tudo, nós fazemos tratamentos como se fôssemos uma unidade privada. Então, não fazemos tratamentos pelo Serviço Nacional de Saúde, fazemos os tratamentos de acordo com os seguros que os doentes possuem. Os seguros em Portugal funcionam de forma diferente do Brasil também. No Brasil, você tem um plano de saúde, né? Um seguro. Aqui em Portugal, a gente tem um seguro de saúde. Então, cada seguro de saúde tem um plafond envolvido. Então, por exemplo, se você tem um seguro de saúde que tem um limite de gasto de 200 mil euros, esse gasto vai ser aprovado. Claro que o medicamento tem que ser aprovado pela EMA, a gente não pode fazer nada que não seja aprovado, não é? Mas, por exemplo, se está aprovado pela EMA e não está aprovado pela Infarmed portuguesa para a utilização do Serviço Nacional de Saúde, mesmo assim eu posso pedir a utilização desse medicamento no meu doente em Portugal. Então, no caso do Amivantamab, só para dar um exemplo, ele está aprovado pela EMA, na estratégia Papillon e na estratégia Mariposa também, não está aprovado pela Infarmed para copagamento. Então, no SNS, a gente só consegue dar essa medicação através de autorizações de uso especial, onde os médicos fazem um pedido à comissão gestora do hospital e, de acordo com os dados do estudo, benefício, enfim, perceber alternativas existentes, a direção do hospital autoriza ou não essa medicação. Também há programas de acesso precoce, em que as farmacêuticas, no período de pré-aprovação, podem fornecer o medicamento a título gratuito até que haja aprovação, e o compromisso é, quando houver aprovação, aí o SNS faz o pagamento. No caso do privado, voltando para o meu caso, o seguro faz o pagamento e a gente só começa o tratamento quando a gente sabe que o doente tem plafond para fazer o tratamento, de forma a não haver rupturas, interrupções no tratamento desse doente. Não sei se respondi a pergunta. Não, respondeu São muito muitas demais. diferenças. É muito legal a gente saber outras realidades, né? Sim, Principalmente da Europa, né? E é por isso que ele tá muito rico, né? Traduzindo, eu conheço meu grande amigo. Mais que o CR7? Pau. Tá pau a pau com isso aí. Eu tô vendo É que aqui você começou a ganhar um pouquinho mais quando ele foi pra Arábia, né? Começou a ganhar um pouquinho mais que o Marcos. Mas quando era Real Madrid, sim. Igual. Ô, Marcos, meu amigo, olha, a gente está muito feliz de ter você hoje aqui. Foi muito bacana ter discutido esse caso com você. Normalmente a gente faz os créditos do convidado, né? A gente queria saber onde que o pessoal aí em Portugal te acha aí. Olha, na Fundação Champalimau, nós estamos em Lisboa. Quem não conhece a Fundação Champalimau, acho que vale a pena ver o site. E quando vier a Portugal, visitar a Fundação. É um prédio lindíssimo, de arquitetura moderna, à beira do Rio Tejo, portanto é um lugar mesmo muito bonito. Nós temos uma fundação que nos dá o privilégio de ter um centro de investigação fundamental, além de um centro de neurociências, e o centro de investigação clínica. Então, a gente consegue ir from the bench to the bedside na mesma instituição, o que é fantástico. E Maravilha. se vocês quiserem, eu vou ter todo o prazer em fazer uma visita guiada à nossa fundação quando vierem aqui. Olha que eu vou, hein? Olha que eu vou, hein? Você está Né, convidado. Daniel? Sem Quem dúvida. sabe a gente não faz o episódio aí, Marcos? Episódio internacional. Hein? Olha, a gente arranja lugar para fazer isso. Vamos Muito a isso. legal. Meu amigo Marcos, muito obrigado por você ter estado com a gente aqui. E agradecer o Marcos, Daniel, por estar aqui com a gente, né?
E pedir a todos que nos sigam, continuem nos seguindo aí nas redes sociais. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Um abraço. Obrigado, gente. Pratica Obrigado. um.